A poucos dias das celebrações da passagem do ano, chegou a hora de planear a maquilhagem para essa noite tão especial. Ela deve ser elegante, brilhante e sexy. A nossa. Como sabem, vivemos numa altura onde tudo é permitido. Podemos dar ênfase ao olhar e aos lábios em simultâneo. Eu, que sou de uma formação um bocadinho mais clássica, gosto de dar ênfase apenas a um deles. E nesta maquilhagem em particular, vamos dar extra power aos olhos. E como esta altura pede, e que eu adoro, vamos usar o quê? Purpurinas e glitter! Vamos usar aqui no centro da pálpebra móvel e no canto interno. E vai ficar lindo, 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 lindo. Se tu não gostas de tanta purpurina nas pálpebras, então recomendo que uses um eyeliner que já tem alguns glitters e assim ficas com o teu olho bem definido e já com uma outra luzinha lá no meio. Se por outro lado não gostas de todo de purpurinas, então recomendo que uses uma sombra irisada ou com um bocadinho de pó ultra fininho para ela ficar, para o olhar ficar com um toque assim mais festivo. Vamos então começar pelo primer, para isto durar a noite toda e impecável. Vamos então aplicar em toda a pálpebra móvel e fixa. Com um lápis bege, bem cor da pele, vamos então definir aqui melhor a linha das nossas sobrancelhas. Só aqui um bocadinho para ficar mais expressivo. Sem tocar nos pelos da sobrancelha. Vamos agora passar então para a sombra do ponto de luz. Uma sombra assim bem clarinha. Junto à sobrancelha. E um bocadinho de nada no canto interno, que depois a seguir vou pôr um bocadinho de purpurinas, portanto é só mesmo para abrir aqui esta zona do olho que é mais fechada. Vou usar esta sombra, que é super clarinha, para quê? Para fazermos o degradê a seguir àquela sombra de ponto de luz. Vamos então fazer, não aqui na zona do côncavo, mas sim um nadinha de nada acima. Com um pincelinho assim redondinho, de esfumar, limpo. Vamos então o nosso côncavo, olhando em frente. A linha do nosso côncavo é ali e nós vamos fazer ligeiramente acima. Em movimentos vai e vem e depois sempre a esfumar assim para fora para o nosso olho ficar mais rasgadinho. Agora vamos passar para a próxima cor. Vamos passar para esta e esta sim vamos pôr em todo o côncavo. Podemos usar o mesmo pincel, porque é uma cor um nadinha mais escura, portanto não vai alterar o que já temos no pincel. E agora sim, vamos aqui dar-lhe um boostzinho. Movimentos vai e vem e ligeiramente circulares e depois aqui no final damos o nosso toquezinho para rasgar. É melhor irmos fazendo aos poucos para não ficarmos logo com um borrão ou não conseguirmos espalhar a sombra e depois lentamente vamos construindo. Eu neste tom já estou a descer um bocadinho de nada, ainda no côncavo, mas um bocadinho já aqui na pálpebra móvel, que é para depois fazer a ligação à nossa sombra mais escura.
Agora vamos então passar para o tom mais escuro, mas antes disso, vamos aqui fazer uma coisa que faz intensificar ainda mais a nossa sombra, que é aplicarmos o nosso lápis castanho aqui bem junto à raiz das pestanas e logo de seguida esfumar com a sombra castanha escura, que é para ficarmos com a raiz das pestanas bem escuras. Porque normalmente o que acontece é que a sombra não acaba por não chegar ali tanto e há ali um espaço depois entre a máscara de pestanas e o início da sombra. Portanto, até pode ser, é um risco, não é preciso ser direitinho nem perfeito, é só mesmo para termos a certeza que aqui nesta zona vai ficar bem preenchido. Ver que não está muito direitinho. Agarramos num pincel logo de seguida, porque este lápis é à prova d'água e para ele se conseguir trabalhar tem que se fazer logo de seguida. A sombra castanha escura no pincel e vimos aqui e esfumamos um bocadinho já. E agora então vamos passar para o outro pincel, redondinho também, e vamos então aplicar aqui na nossa pálpebra móvel. Lembrem-se do nosso vinco natural, não ultrapassar esse vinco para não ficarmos com o olho fechadinho. Então, o limite é aqui o nosso vinco natural para dentro. Eu quero deixar aqui um bocadinho de sombra, um ligeiro espaço sem sombra castanha muito escura, para depois pormos só um pontozinho de luz também aí no centro, que vai ficar muito bonito. Então, a sombra que eu estou a usar é esta, e assim vamos continuar. Agora, para esta transição de cores ficar perfeita, pegas no mesmo pincel de há pouco, que ainda está sujo, e vens aqui e dás uns movimentos vai e vem para fazermos aqui a união entre as duas sombras e não se notar onde uma termina e outra começa. Como é uma noite com muito champanhe e cores bonitas, vamos aplicar esta sombra aqui no canto. Até pode ser diretamente com o dedo. Vamos aplicar só aqui no centro. Olha logo o tcharam que faz. Se virmos que foi muito, ou que aplicámos demais, ou que a sombra saiu do sítio onde nós queríamos exatamente pôr, podemos vir com o pincel que usámos há pouco, com a sombra escura, e vimos aqui, damos-lhe o remate que assim desejarmos. Eu acho que está perfeito, não é preciso mudá-la de sítio, que é mesmo na direção da nossa, quando nós olhamos, fica na direção da nossa íris. Esse é o centro, o ponto central onde deves colocar. E agora vamos fazer tudo igual na parte de baixo. Vamos aplicar o nosso lápis castanho dentro do olho. Estão a ver como eu estou a colocar o lápis castanho já em cima também das pestanas, já quase a sair um bocadinho para fora, que é para também não acontecer como eu expliquei aqui em cima, não ficar uma linhazinha aqui entre a linha d'água e o lápis castanho e o início da nossa sombra. Portanto, se borrarem até um bocadinho assim mais, insistirem aqui bem no lápis, já viram o efeito que dá.
Agora vamos com a sombra e ela encaixa na perfeição. Vamos agarrar num pincel biselado ou pincel chanfrado, como lhe queiram chamar, e vamos à nossa sombra mais escura, ok? A nossa sombra castanha. E vamos dar-lhe aqui a união daqui para aqui, ok? Abusei um bocadinho mais, que estamos numa altura festiva e bonita, portanto, podem carregar um bocadinho mais. Agora vamos passar para a cor que colocamos aqui mesmo no côncavo, portanto, a cor mais escurinha. Eu vou usar um pincel mais pequenino para ser mais preciso, porque a área é mais pequena. Portanto, é outro de esfumar, mas mais pequenino. E agora vamos aplicar com um pincel fininho a mesma purpurina, a mesma sombra irisada ou purpurinosa, como lhe queiram chamar, que aplicámos aqui. Vamos aplicar um bocadinho aqui, como se fosse a dar a continuação, mas pouco. Vamos então buscar a mesma sombra, pincel fininho, e vamos aplicar nesta mesma direção. Parece que é uma coisinha muito mínima, mas fica ali um pormenor que faz diferença para o olho mais atento. Já estão os dois maquilhados, só falta um pormenor muito importante, que é a máscara de pestanas. Eu, como tenho extensão, não preciso de colocar em cima, mas em baixo é muito importante. Vamos então fazer em movimentos zigue-zague, devagarinho, porque as pestanas de baixo são mais pequeninas, só para elas ficarem com bastante expressão. Agora vamos limpar um bocadinho de purpurinas que caiu aqui para este lado, para a parte de baixo, e vamos pôr o nosso corretor, vamos fazer a preparação da nossa pele. Então, vamos colocar aqui essas purpurinas. Mesmo assim, ainda fica bastante sujo. Portanto, se já tivéssemos o corretor aplicado, acabaria sempre por ficar com uma névoazinha de sujidade desnecessária. Aplicar a nossa base. Até vou usar aqui a placazinha do centro para fora. Lembrem-se de evitar a zona das sobrancelhas, é muito importante. Corretor, só um bocadinho aqui. Hoje queremos fazer tudo certinho, certinho, portanto eu vou buscar um bocadinho aqui destes corretores mais escuros, este aqui, e vou fazer um bocadinho do contorno para vocês verem os sítios onde temos que aplicar, onde devemos aplicar. Há imensas maneiras diferentes. Eu, como não gosto de um contorno muito vincado, a cara toda escortanhada, a não ser que seja para trabalhos muito específicos, vamos então só dar-lhe aqui um bocadinho mais de definição, sem marcar demasiado, para depois também não ficarmos, deixarmos de ser nós. Aqui juntar a raiz do cabelo. Agora vamos espalhar com a base. Com o pincel da base, aliás. Eu, como tenho o rosto um bocadinho mais largo, eu quero definir daqui nesta direção da boca. Se eu tivesse o rosto mais magro, definiria daqui nesta direção para o nosso nariz, que assim ajuda a definir um bocadinho mais o rosto, mas sem cortar, que é o que o modelador quer fazer, não é? E os rostos que já são magros não querem ficar ainda mais magros, portanto é uma boa dica
a direção para onde devemos fazer. Depois vamos fazer um bocadinho aqui também. Vamos aplicar o iluminador nas zonas do osso, cimo da maçã do rosto. Aqui já não é preciso, mas podemos aplicar um bocadinho aqui junto da sobrancelha, aqui no centro, entre as sobrancelhas, um bocadinho aqui na cana do nariz, muito pouco, e aqui nas laterais, que fica mais elegante, na minha visão, e arco do cupido. E o que é que fica a faltar? O nosso blush. Vamos então aplicar blush pouquinho, porque já temos uma maquilhagem forte. Vamos aplicar esta cor, um bocadinho desta, e 2 dedos para fora. Roupion, pincel de sobrancelhas e sombra de sobrancelhas. Primeiro vamos pentear. Vamos aqui só preencher pequeninas falhas. Manter o desenho. Lembram-se do vídeo de sobrancelhas? Se ainda não viste, clica aqui em cima para ver como é que se faz. Falta pó solto translúcido, ok? Só vamos aplicar aqui no sítio onde aplicámos o corretor. Foi aqui. Vou então pôr mais um bocadinho de purpurinas, agora sim destas assim soltas. E como eu vou pôr pouquinhas, eu não vou pôr aquele fixador aqui das sobrancelhas, é como esta a sombra que está aqui. Há um produto próprio que se coloca para elas fixarem. Eu, como não vou encher a pálpebra, vou só acrescentar mais um bocadinho aqui. Depois, com o fixador de maquilhagem no final, penso que é suficiente. O que é que fica a faltar? Só o nosso batom, que eu vou aplicar apenas um gloss. Ah, falta o fixador. Fixador.